Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal de nutrição, dessa vez dando seguimento à disciplina, às aulas de bromatologia, para falarmos sobre fiscalização de alimentos. Então, eu vou trazer o principal eixo dessa aula dentro da fiscalização de leite, carnes e óleos, mas antes a gente vai entender o que é a fiscalização, o que é risco, por que eu preciso fiscalizar para que vocês possam entender bem essas três fases, né, três áreas da fiscalização. Então vamos começar pensando no alimento que vem do campo até o consumo do nosso paciente. Como é que eu vou garantir que esse alimento seja seguro, íntegro e não fraudado? A fiscalização ela visa trazer um alimento que você vai comer que seja seguro, que esteja íntegro, seja de fato o alimento que você está procurando em sua integridade e não pode ser fraudado. Algumas fraudes não trazem risco à tua saúde, ou seja, o alimento ele é em parte seguro, mas ele não é aquilo que aparenta, ele está fraudado. Existem outras fraudes que sim deixam o alimento inseguro. Então a gente sempre vai falar de segurança, qualidade e autenticidade daquele alimento. Pensando nisso, a gente vai começar abordando o risco sanitário. O risco, pessoal, nada mais é do que perigo versus exposição. Então, nem tudo que é perigoso te traz um risco. No alimento, isso vai depender da exposição que você tem àquela comida, aquele item, aquele alimento, como tudo na vida. Por exemplo, olha essa rede de alta tensão. A gente olha para cima, isso aqui está em algumas cidades, em alguns pontos da cidade. Existe um perigo muito grande nessa linha de transmissão, mas ela está lá em cima, eu estou aqui embaixo, a minha exposição é nula, portanto não tem nenhum risco para mim. O risco é zero. Ah, mas é muito perigoso, mas eu não estou exposto a esse perigo. Do contrário, esse trabalhador, ele está muito mais exposto do que eu que estou aqui embaixo olhando lá para cima. Então ele está sob um risco muito grande. Por isso ele utiliza todos os EPIs obrigatórios, que são os equipamentos de proteção individual. Então nem sempre quando a gente fala que algo é perigoso, eminentemente aquilo vai te causar algo. Depende da exposição. E aí nós temos o conceito do risco. O perigo, portanto, é um agente com potencial causador de dano. No nosso contexto, saindo ali do exemplo das linhas elétricas, eu posso ter um perigo biológico, uma salmonela, uma listéria, que são micro-organismos. Eles são perigosos. Eu posso ter um perigo químico, um alimento com peróxido, um alimento com algum resíduo, soda cáustica, como já foi visto em alguns casos aqui no Brasil. Ou posso ter um perigo físico, que são corpos estranhos. No entanto, se eu não me expor a esse perigo, o risco é nulo, zero ou muito baixo. A exposição seria a probabilidade real de você consumir esse perigo. Então a gente tem sempre que trabalhar com esses dois itens, tá? O perigo versus a exposição. É isso que vai trazer o risco. No nosso contexto, a exposição seria a frequência de consumo, a quantidade que eu ingiro daquele alimento e a população que está exposta a ela. Se for criança, é um risco maior, uma exposição maior, logo um risco também maior, certo? Nós temos o nosso sistema brasileiro de fiscalização, que separa os alimentos pelo risco e pela origem desses alimentos. Então, nós vamos ter o MAPA, a Anvisa e a vigilância sanitária. Isso aqui a gente escuta falar, às vezes não sabe o que é de fato cada um, por isso eu trouxe aqui pontuando para vocês. O MAPA é o Ministério da Agricultura e Pecuária,
que trabalha com produtos de origem animal e foca muito na cadeia produtiva daquele alimento, tanto em indústrias quanto em fazendas. Então você vai ver uma carne, você vai ver uma ave, carne que eu digo vermelha, suína, uma ave, você vai ver leite, ovos. Tudo isso é do Ministério da Agricultura e Pecuária. Já a Anvisa, que esse aqui é o símbolo dela, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela vai trazer normas sanitárias em geral e um dos focos da Anvisa é a rotulagem dos alimentos. A nível mais baixo, assim, mais próximo de nós, né, a Anvisa é nacional, mas em um nível mais local, nós temos a vigilância sanitária, que pode ser municipal, da cidade, ou estadual, do estado. Aqui você vai ter um controle de comércios e serviços. Restaurantes, supermercados, feiras, padarias, pontos de venda em geral. Então, quando você vê um agente da vigilância sanitária em um desses estabelecimentos, ele não é um agente da Anvisa, tá? Ele é o agente da Visa local. Então, a gente acaba às vezes confundindo, nem tudo é Anvisa. Cada estado e município tem a sua vigilância sanitária disponível. E aí nós entramos num conceito de inspeção versus fiscalização. Dos três órgãos que eu elenquei anteriormente, apenas o MAPA faz a inspeção. Já a Anvisa e a vigilância local fazem fiscalização. E existem 4 eixos de diferença aqui entre esses dois pontos, entre essas duas ações. Então vamos começar pela inspeção. Considerando o local onde ela ocorre, a inspeção vai ser sempre dentro da unidade produtora. Já a fiscalização pode ser feita sobre o mesmo alimento, porém, já no comércio e nos estabelecimentos de consumo. É mais próximo do consumidor. Quando ocorre cada uma delas? A inspeção é permanente ou periódica durante a fabricação. Então, vai sendo feita a fabricação, vai sendo feita a inspeção. Já a fiscalização, ela é mais pontual, geralmente via denúncia. Você vai verificar o produto já pronto, há uma denúncia de um estabelecimento, o fiscal da vigilância vai lá e verifica que tem alguma coisa, faz uma fiscalização. O objetivo delas também é diferente. O da inspeção é garantir a segurança da matéria-prima e também do processo, não permitir que o processo seja prejudicado. Já a fiscalização vai buscar garantir que o armazenamento e a venda, em geral, sigam as normas e dessa forma estejam seguros, no caso, os alimentos. Existe um selo ou registro que o estabelecimento tem quando ele passa por essa inspeção ou fiscalização. No caso da inspeção, tem esses 3 registros aqui, ó, que a gente verifica em muitos alimentos, carnes, leites, tem alguns tipos que tem os 3, tem um que só tem 1 ou 2, né? Normal, depende da matéria-prima. Então você tem o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, o CIE, que é estadual. Isso aqui vai permitir, ó, o primeiro, que eu comercialize o alimento dentro do meu município. Já o segundo, que eu comercialize dentro do meu estado. E o terceiro, que é o CIF, é federal, geralmente vem aqui com a palavra Brasil, ó, e permite que eu comercialize dentro do meu país, né? Eu posso passar para outros estados ou internacionalmente. Já a fiscalização, no caso da Anvisa ou da vigilância, vai conceder para o estabelecimento um alvará sanitário de funcionamento. Isso aqui é um item obrigatório que o estabelecimento precisa ter para funcionar de forma legal. Existe no Ministério da Agricultura e Pecuária um marco regulatório que é a Instrução Normativa número 30 de 2018,
que oficializa alguns métodos analíticos para controle de leite e produtos lácteos, por exemplo, e define o que e como testar. Então, existem formas de você testar aquele alimento, não é apenas olhando. Olhando é uma das formas, mas você pode ou precisa ter reagentes, vidrarias, temperatura certa, cálculos corretos e testes em específico. Com isso, a fiscalização ganha um importante critério técnico. E isso faz com que ela tenha uma defesa diante de judicialização. Então, por exemplo, um alimento pode ser considerado ruim e o produtor vai lá e entra na justiça dizendo que não. Com isso aqui em mãos, o Ministério da Agricultura e Pecuária pode ter um critério técnico maior para se defender desse tipo de situação, né? Ó, a análise deu isso, 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 significa tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não é apenas subjetivo. E o mais importante, qualquer laboratório poderia chegar aos mesmos resultados que a fiscalização chegou, né, ou a inspeção chegou, desde que com a mesma amostra. Então não é questão subjetiva. A fiscalização é conformidade e método padronizado. A Anvisa, isso aqui é importante falar, permite até 20% de diferença do que está no rótulo para o que a análise demonstra. Então, quando você fala em fiscalização da vigilância sanitária, você não precisa ser tal qual está dizendo no rótulo. Isso eu não acho 100% correto, poderia ser uma diferença menor, mas existe aí essa margem de diferença, o que vai gerar muita confusão com laudos não oficiais que a gente vê na internet, como por exemplo o do Félix Bonfim, há um tempo atrás, que fez uma análise de suplementos alimentares frente ao que eles diziam no rótulo. É uma análise não oficial. E muitos dos laudos que ele obteve aí mostravam essas diferenças, mas como a Anvisa permite até 20%, existe uma confusão, uma discussão muito grande com isso. Mas ainda tem um papel muito importante esse tipo de trabalho, porque traz uma denúncia e traz uma pressão. Porém, não traz uma multa. Quem pode multar o estabelecimento é a Anvisa ou a Vigilância Sanitária, mas, ou o estabelecimento ou o produtor, no caso aqui dos suplementos, mas você ter uma análise não oficial, mas que sugira algo assim, pode fazer o quê? Pressionar o Estado a fazer um laudo oficial e aí sim, multas e sanções para as empresas. Tem muito suplemento proteico com mais carboidrato do que deveria. Mesmo fora desses 20% aqui. Tem uns que estão dentro dos 20%, tem outros que estão fora. A gente, como consumidor, sempre vai querer aqueles que estejam o mais certos possíveis, embora a Anvisa permita essa diferença. Então, existe toda essa discussão dentro desse ramo aqui da análise dos alimentos. E aí eu vou dar exemplos de fraudes e análises para vocês, fazendo esse eixo: leite, carnes, óleos e gordura, sempre trabalhando esse trio aqui. Então vamos pensar em situações, perigo, exposição e risco. Vamos pensar no leite. Qual é o perigo que se tem no consumo desse leite? O perigo é alto. Por quê? Porque existem micro-organismos que podem se proliferar no leite e porque existem fraudes que podem aumentar o perigo desse alimento. A exposição, pessoal, também é alta, uma vez que o consumo é diário e muitos grupos vulneráveis fazem esse consumo. Fazendo essa exposição e perigo aumentados, a gente tem um risco também alto. Então, é um alimento que tem uma perspectiva de fiscalização muito grande. Já a carne, ela tem um perigo alto também por conta da contaminação, da deterioração. A exposição, porém, é moderada. A gente não consome, na nossa maioria, a carne todos os dias. Tem muita gente, é que eu tô falando de carne vermelha, tá? Tem muita gente que come uma vez na semana, 2 vezes na semana. Então o consumo não é tão alto.
Além disso, nós temos o preparo térmico, que pode matar muitas bactérias. Por isso, o risco da carne acaba sendo médio e não alto como o do leite. E finalmente aqui nós temos o óleo e as gorduras, que tem um perigo moderado, vai sofrer uma rancificação, ok? Mas rancificação não é perigosa no sentido de te causar o mal como o microbiológico, né? O perigo microbiológico, a contaminação. Tá? A rancificação ocorre, como a gente já estudou nesses vídeos, com a gordura, ela oxida, forma aquele cheiro, né, característico que você acaba nem comendo. Então existe o perigo moderado por isso. Mas a exposição é alta, porém crônica. O consumo é diário em uma quantidade pequena, né? Claro, algumas pessoas comem mais, isso é verdade. Mas pensando de modo geral, um consumo mais diário, uma quantidade menor, você tem uma exposição alta crônica. Mas como você tem um perigo aqui moderado, é só o inverso do que aconteceu com a carne, né? O risco também é médio, tá? Então a gente vai começar aqui a falar do leite. O leite, ele é um produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta em condições de higiene, é muito importante observar isso, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. Quando a gente fala leite, sem dar nenhum complemento, a ideia é estar pensando realmente no leite de vaca. Se ele vier de outros animais, isso deve ser denominado na embalagem como, por exemplo, leite de cabra. Se for vegetal, geralmente a gente usa a palavra leite, mas o mais correto seria bebida. Bebida vegetal de tal alimento, né, tal matéria-prima. E o processo de ordenha ele pode ser tanto manual quanto mecânico. Hoje em dia, a industrialização do leite está trazendo mais essa parte tecnológica para as fazendas, então tem tido um aumento na ordenha mecânica. E na hora da comercialização, ele pode ser UHT ou pasteurizado. Como a gente já viu na aula de aditivos, esses dois métodos são formas de conservar o leite sem a adição de um conservante. Então, volto a dizer, o leite não tem conservante. O que ele tem no caso do UHT de algumas marcas, né? Na maioria delas, sim, é um estabilizante. A diferença é o processamento térmico. Um sofre uma elevação de temperatura maior por um curto período de tempo e um resfriamento imediato, que é o UHT, e outro uma temperatura alta, mais controlada, por um tempo maior, esse é o pasteurizado. Como a gente não está abordando tecnologia dos alimentos, não vou aprofundar esses dois métodos, apenas indicar essa diferença básica. Por que que o leite precisa ser alvo de fiscalização? Essa fiscalização, gente, não é somente burocracia. Ela é uma barreira entre um alimento que é essencial para a tua alimentação, para nós, e o risco epidemiológico de uma fraude, dependendo da fraude. Então vamos pensar. O leite é um meio de cultura ideal para micro-organismos devido ao alto teor de água que ele tem, o pH próximo à neutralidade e a riqueza de nutrientes. Então qualquer falha na cadeia de frio, como a gente chama, que é a cadeia de produção dele, ou na higiene da ordenha, pode resultar em uma deterioração rápida. E essa deterioração vai trazer uma proliferação de bactérias patogênicas. E essa qualidade também vai ser um reflexo do estado de saúde do animal. Então você tem que fiscalizar desde o animal que está dando o leite para a produção até o processamento e a finalização com o comércio. E aí tem aquela divisão que a gente viu do mapa, da Anvisa e das vigilâncias sanitárias. Além disso, pessoal, o leite tem um consumo, como já colocado também nessa aula, muito alto. Ele é presente diariamente na dieta de crianças, idosos, indivíduos doentes, enfim, grupos com sistema imunológico ali mais vulnerável. Um único lote de leite contaminado em uma usina
pode atingir milhares de pessoas em pouco tempo. Mais uma vez aqui a importância da rotulagem, que a gente já viu nesse conteúdo, para o lote. O leite também é uma commodity, ou seja, uma matéria-prima básica. Ela tem uma margem de lucro muito baixa, o que faz o quê? Incentiva adulterações para tentar, por exemplo, aumentar um volume do leite, mascarar uma acidez, tentar melhorar o lucro daquele produtor, né? O preço do leite ele é ditado pelo mercado global, pela lei da oferta e demanda, então tem pouco espaço para o produtor ou para a indústria em geral definirem ali suas margens. Então, no fim das contas, fraudar pode significar redução de custo, ou pode também ser a forma de evitar perdas. Tudo isso vai ser traduzido em lucro para o produtor, para a indústria. Então, por isso, nós precisamos ter uma fiscalização ativa e forte do leite. Existem pelo menos 3 formas que temos de fraude no leite. E aí eu vou apresentar para vocês uma a uma. Primeiro, nós temos o aumento do volume, mascaramento de acidez e adição de água oxigenada, tá? Primeiro, vamos falar aqui do aumento do volume. Isso daqui é a forma mais clássica de fraude e seria a adição de água. É deixar o leite mais diluído. Você pega ali 1 litro, transforma em 1,5 litro, em 1,2 litro, por exemplo. Então, com isso, você vai reduzir a densidade e também o valor nutricional. Só que temos testes laboratoriais que são feitos e que conseguiriam verificar essa fraude de densidade. O que o fraudador faz? Adiciona um reconstituinte. Para tentar enganar esse teste, tentar fazer com que o leite tenha a mesma densidade. Ora, se tu pega 1 litro de leite de caixa e adiciona 250 ml de água, ele vai ficar mais ralo, ele vai ficar mais diluído. Quais são os reconstituintes mais utilizados? Soro do leite, que dá um volume sem alterar muito a aparência. Sal, açúcar e amido, esse que é um alvo grande de fiscalização por outro método, que corrige a densidade, que é esse leite mais ralo, e a ureia, que eleva artificialmente o teor de proteína nos testes químicos. A proteína ela vai ser verificada pela quantidade de nitrogênio que tem na amostra, não necessariamente de proteína com os aminoácidos, etc. Então, se você aumenta ali a ureia, não está dando uma proteína para o alimento, você está dando apenas nitrogênio para o teste. Você está enganando esse teste. Outra forma de você fraudar o leite é mascarando a acidez. A gente sabe que o leite é altamente perecível, principalmente ali na hora que ele sai de dentro do animal, ele já começa um processo de fragilidade, pode se contaminar, pode ter contaminação do próprio meio onde ele está e com certeza terá. Então você já vai ter micro-organismos ali. O que você faz? Você refrigera. Mas se a refrigeração falha ou se essa higiene é precária, as bactérias vão se proliferar. A proliferação bacteriana produz o ácido lático, que vai azedar o leite. Para não descartar esse leite velho, o que os fraudadores fazem? Utilizam neutralizantes. Por exemplo, a soda cáustica ou o bicarbonato. Eles vão entrar ali no leite, vão anular a acidez e lembra, a acidez indica que o leite já está impróprio. Nesse caso, se ela foi anulada, ele vai parecer fresco, mesmo em testes de pH, porque não vai pegar essa acidez. Então é um leite que já passou do ponto, existe a contaminação bacteriana, porque veja, soda cáustica ou bicarbonato não matam as bactérias nesse contexto, apenas modificam o pH, a aparência. Então é um leite ainda perigoso.
E aí, por fim, temos a adição de água oxigenada, que essa sim, na tentativa de matar a bactéria e prolongar essa vida útil, sem precisar de uma refrigeração adequada. Então você mascara ali o pH, joga um peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, ou um hipoclorito, você mata as bactérias e aí, supostamente, o leite é fresco, né? Parece fresco. Isso vai mascarar uma falta de qualidade na origem do leite. Eu tenho como analisar alguma dessas ou todas essas fraudes, dependendo do meu método. Primeiro, por exemplo, eu posso usar uma crioscopia, que verifica o ponto de congelamento daquela amostra de leite. Quando eu adiciono água, o ponto de congelamento muda. Então, a temperatura em que o leite congela é alterada e com isso eu sei se ele foi adicionado ou não de água. Lugol é uma solução de iodo que faz um teste no leite para ver se ele fica azul. Se ele ficar azul, é porque ele tem amido, então ele recebeu água, provavelmente, e além disso, um amido para mascarar essa densidade. E a acidez a gente pode ver através da titulação, que a gente já falou aqui na disciplina, mas eu vou falar novamente. Óbvio, se for naquele penúltimo caso de fraude que eu mostrei, dá para mascarar essa acidez. Mas eu vou mostrar para vocês como descobre a acidez do produto, tá? Vamos começar pela crioscopia. Nesse caso, você tem uma ferramenta de controle de qualidade que atua como um termômetro de pureza para aquele leite. O princípio é o seguinte: a gente sabe que o ponto de congelamento do leite fica entre menos 0,530 a menos 0,550 graus Celsius. São valores menores do que o 0 grau, que é o ponto de congelamento da água. Por quê? Porque o leite tem os seus solutos, sais e lactose. Quando você tem um leite cujo ponto de congelamento subiu para menos 0,512, ou seja, se aproximou mais do valor zero, significa dizer que esse leite tem água, ele tem menos solutos, o ponto de congelamento dele se aproxima mais do ponto da água, fazendo o testador supor que ele tem um acréscimo desse líquido. E aí é um leite que foi adulterado. Lembra, você vai pegar uma amostra. Então você vai pegar ali 200 ml daquele leite. Se ele tivesse sido adulterado, aqueles 200 ml estão diluídos. Na realidade, podem ser só 180 de leite, o resto água. Né? Claro, depende da quantidade de água que foi utilizada. O aparelho utilizado para isso é o crioscópico e ele vai medir justamente esse ponto de congelamento. Ele resfria uma amostra do leite e, através de sensores de precisão, detecta o exato momento em que essa amostra congela. E aí marca aquela temperatura e verifica qual é o ponto. Pontos mais próximos de 0 graus indicam a adição de água. Com relação ao teste do amido, eu trouxe aqui nessa imagem 3 testes, 3 amostras de leite testados com Lugol, que é uma solução de iodo. Basta você pegar a quantidade X da amostra padronizada, colocar ali o iodo e verificar se há um ponto de virada deixando azul. Você vê que esse teste aqui deu negativo, é um amarelo, já é a cor esperada. Ah, professor, mas o leite é branco, mas eu estou jogando iodo, tá? O iodo, quando reage com as proteínas do leite, com a lactose, fica amarelo. Quando ele reage com amido, é que ele fica azul, dando teste positivo. O leite é para ter amido? Não. Só se ele for um composto lácteo com maltodextrina. Mas aqui você está pegando um leite de uma marca, por exemplo, bem conceituada no mercado, um leite caro. Você jogou iodo ali, ele ficou azul. Significa que ele tem amido, né? Ele está mais denso por isso. Ele vai te dar mais carboidrato, por exemplo, do que deveria, né?
se você tomar. Então, o leite será positivo para amido se ele apresentar uma coloração azul escura ou chegando ali ao arroxeado. O fraudador, como eu expliquei, coloca água para aumentar esse volume, poder lucrar mais. Ora, você pega aí 1 litro de leite, você transforma em 1,5 litro, a cada 2 litros você tem 3 litros de leite, um a mais, você está vendendo, está ganhando mais dinheiro. A água dilui o leite, faz com que a densidade caia e o leite fica ralo. Se você colocar ele no densímetro, que mede a densidade, ele vai ser reprovado. O que a indústria faz? Pega o amido, que é barato, maisena, pessoal. Joga dentro do leite, faz com que ele fique mais denso, mais grosso, assimilar visualmente a um leite sem a fraude, e aí você tem o seu leite adulterado. É barato, fácil de encontrar e aumenta a viscosidade do leite, no caso aqui, o amido. Ou seja, ele vai disfarçar a adição de água, buscar devolver ao leite a consistência de leite íntegro. O nosso teste funciona da seguinte forma: o leite puro não tem amido, o leite adulterado tem. Ambos recebem essa solução de Lugol, que tem quantidades de iodo dentro ali da solução, né? A gente já estudou as soluções, não é iodo puro, a quantidade X dentro ali da solução em porcentagem. O leite puro reage com amido e essa reação tem uma cor normal amarela. Já o leite adulterado, por ter o amido, na reação com o Lugol, no caso especificamente a amilose do amido, muda-se a coloração para azul ou arroxeado, indicando aí uma fraude. Então, primeiro, crioscopia para ver o ponto de congelamento do leite. Ah, passou na crioscopia, beleza, mas vamos fazer esse aqui do amido. Vamos ver se ele está realmente puro. Não passou, ficou azul, significa que é um leite adulterado nesse sentido. Até então, 2 adulterações que mantêm a segurança para o paciente, no sentido de saúde. Você vai só tomar um leite mais ralo, tem mais água, ou você vai tomar um leite que é com farinha dentro, né? Que é o amido. Mas até então, você não vai tomar uma bactéria, uma coisa muito ácida que está mascarada ali que pode te prejudicar em saúde. Então, nem toda fraude vai ser contra a tua saúde. Algumas sim, outras não, mas todas são erradas. Então vamos para o teste de acidez aqui. Aqui sim é um rastreador higiênico do leite. A gente já viu que as bactérias que estão no leite, quando consomem a lactose daquele produto, fermentam, formando ácido lático. Então você vai ter essa formação ácida indicando um crescimento bacteriano ali. Vai acontecer o quê? Aumento de acidez, óbvio, e diminuição do valor do pH. E aí nós vamos verificar isso através da acidez titulável em graus Dornick. Esse é um marcador muito utilizado de acidez do leite. Quando você aumenta esse marcador, essa acidez, você tem uma comprovação de atividade microbiana. Quanto maior for a acidez, mais mal conservado o leite foi. Isso vai me indicar falha na ordenha, falha na cadeia de frio, ou um ou outro separado, ou os dois juntos. Eu não tenho como precisar onde foi. Aí eu vou fazer uma investigação, verificar com o produtor, se for o caso, e ver onde está acontecendo esse problema. Nesse sentido, isso vai indicar que a vida do leite ou o tempo de vida dele está acabando. Pode acontecer uma fraude nesse leite ainda com a adição de um neutralizador dessa acidez, como a gente já falou, bicarbonato de sódio, hidróxido de sódio ou água oxigenada. O leite até passa no teste de acidez, mas a carga bacteriana continua presente. Então, cuidado com essa questão. Nem toda fraude atenta contra a saúde, mas especificamente essa da acidez, sim, porque a gente está falando de micro-organismo. E quem consome mais o leite? Idosos, crianças e muitas pessoas vulneráveis, ponto de vista de saúde, né, doentes, tá? Sistema imunológico debilitado.
Bom, vamos falar um pouquinho desse teste de acidez Dornick, que é o padrão ouro do teste de acidez dos laticínios e que necessita de alguns materiais. Uma bureta graduada, uma solução Dornick. A solução Dornick nada mais é do que hidróxido de sódio em uma concentração de 0,111 molar. A gente já viu concentração aqui, já sabe até fazer esse cálculo. Eu preciso de um indicador, que vai ser a fenolftaleína. Esse é um componente que, quando acidifica, fica rosa. Então, você tem o ponto de virada para saber quando equilibrou o ácido e a base aqui, com ele ficando rosa, tá? Uma amostra de 10 ml. Então, você vai pegar 10 ml do leite, vai colocar em um becker, que é outro componente aí de laboratório, utensílio de laboratório, né, vidraria. Depois, você vai colocar de 4 a 5 gotas de fenolftaleína. A solução ali é leite supostamente puro, vamos supor que sim, passou nos outros testes, e ele vai ficar branco, porque a fenolftaleína só muda de cor no meio mais básico, e aí eu faço uma correção que anteriormente eu falei ácido, tá? Em um meio mais básico. O leite, naturalmente, é ácido. Mais ou menos ali. Tem um pH um pouquinho mais de básico para ácido. Então, a fenolftaleína, que só fica rosa no meio básico, ela vai ficar branca. Beleza. Não tem nada ali, aparentemente. Você vai pegar a bureta, que é esse material aqui, ó, que o pesquisador está utilizando. Ela está presa em um suporte. E você vai colocar dentro a solução Dornick. A bureta, ela vai pipetando, ou melhor dizendo, pingando, né? Melhor palavra nesse caso, gotejando a solução dentro do becker com o leite. Então você abre um pouquinho a bureta, 1, 2, 3 gotas, fecha, balança o frasco e vê se ele fica rosa. Se ele ficar rosa, significa que ele deixou de ser ácido. Deixou a acidez dele normal. Por quê? Porque a fenolftaleína fica rosa no meio básico. Não ficou. Volta, coloca mais gotas, balança. Até o momento que ficar assim, ó. Olha a diferença. Rosado e aqui branco. Esse aqui tá com a fenolftaleína e já deixou de ser ácido. Então já joguei a solução de Dornick aqui o suficiente. E aí você vai pingando. Pouquinho, ficou rosa, espera 15 segundos, não voltou ao normal, não ficou branco de novo, o teste está terminado. E aí eu vou lá na minha bureta, verifico quanto de solução eu utilizei. É uma bureta graduada com muita sensibilidade. Então eu vou conseguir ver 0,1 ml que eu consegui usar ali da minha solução. Ela é muito sensível nesse sentido. Eu sei que cada 0,1 ml que eu utilizo representam 1 grau Dornick do leite. Então basta eu olhar na minha bureta que eu sei que eu usei, por exemplo, 1,6 ml, e é só olhar lá na graduação. Eu vou saber automaticamente que a acidez é 16, porque cada 0,1 representa 1 grau, tá? Um leite fresco tem entre 14 e 18 graus, então eu sei que esse leite aqui ele é fresco, ele passou no teste. Abaixo de 14, pode ser que você tenha tido aí uma adição de água, e ele ficou tão ralo que modificou o grau de acidez normal dele. Ou ainda usou um neutralizante. Então é estranho, abaixo de 14. Acima de 18, aí o risco microbiológico pode estar presente, porque ele tem uma acidez mais elevada, tá? E aí você tem aqui algumas notícias que fecham essa parte do leite. Por exemplo, leite compensado. 15 pessoas são denunciadas por adulterar produtos lácteos com soda cáustica. E ainda rações de animais no Rio Grande do Sul. Então você tem aí uma notícia de 2024, bem recente, bem no nosso meio, né?
Marca popular de leite é suspensa pela Anvisa após fraude. Consumidores entram em alerta. O leite pode conter micro-organismos patogênicos ou substâncias químicas indesejadas, como resíduo de medicamento, produto de limpeza, etc. Os pontos críticos da cadeia de frio do leite envolvem etapas em que a temperatura e a higiene podem ser comprometidas, e aí você tem chance de deterioração microbiológica, como armazenamento na fazenda, transporte, transferência de carga, estocagem na indústria e no varejo. Então você tem esses testes sendo feitos quando a empresa recebe o leite da fazenda e eles precisam aprovar as amostras para dar seguimento no processamento, melhor dizendo. Aqui para a gente fechar essa parte, se eu tenho uma crioscopia alterada, a minha interpretação principal é fraude. Qual é a minha conduta? Interdição do local. Já se eu tenho alta acidez, deterioração, tudo bem, deteriorou, eu vou descartar, eu não posso comercializar, certo? Agora, se tá tudo normal no leite, mas ele tá com a carga microbiana alta, sem estar deteriorado, e aí são testes que a gente não falou aqui, ele pode estar contaminado e eu preciso fazer uma investigação. Para saber de onde vem essa contaminação, o leite aparentemente está todo normal, não foi fraudado e mesmo assim a carga microbiana está aumentada. Todos os testes, pessoal, podem ser burlados. Isso torna necessária essa análise combinada de métodos. Sempre deve-se levar em consideração o contexto da avaliação. Eu vou trazer aqui um exemplo. Um lote de leite UHT foi submetido à análise laboratorial de rotina após denúncia anônima de uma possível adulteração. E aí obtiveram-se esses dados aqui. O índice crioscópico dentro do padrão, dentro ali do que eu falei. A acidez titulável 16, dentro do padrão. E o teste negativo para a presença de amido. Então, os 3 testes que eu mostrei mostram aqui que não tem nenhuma alteração. Do ponto de vista físico-químico clássico, que é esse, o produto estaria adequado para consumo. Só que foi feita uma análise complementar e identificou peróxido de hidrogênio na amostra, água oxigenada. Sabe-se que o peróxido de hidrogênio possui uma ação antimicrobiana. Pode ser utilizado de forma ilícita para reduzir a carga bacteriana do leite, retardando o processo de deterioração sem corrigir a causa do problema. Ou seja, por isso a acidez deu ok, porque ela está mascarada aqui pelo peróxido de hidrogênio, que é básico. Considerando que o leite é um alimento altamente perecível, que sua qualidade depende de toda a cadeia produtiva, desde a ordenha até o armazenamento, a interpretação isolada de parâmetros físico-químicos pode não refletir a real condição sanitária do produto. Então você tem crioscopia normal, acidez normal, amido ausente, mas o peróxido de hidrogênio está presente. Como é que eu interpreto a qualidade e segurança desse leite diante da aparente normalidade dos parâmetros clássicos e da detecção de peróxido? A interpretação é que, para mascarar a questão da qualidade do processamento, com possível comprometimento microbiológico, foi utilizado o peróxido de hidrogênio, que mascara a acidez que começa a aparecer quando a bactéria utiliza a lactose do leite, produzindo aí o ácido lático. Os resultados físico-químicos permitem afirmar que o leite está íntegro? Não. Sozinhos, não. Porque por fora foi visto aí o peróxido de hidrogênio que pode estar alterando, principalmente esse aqui, o teste da acidez. Qual seria o papel do peróxido nesse contexto? Anular a acidez do ácido lático, fazendo parecer que o leite está fresco, sabor fresco, né? Esse caso representa deterioração, contaminação ou fraude. Isso aqui é uma fraude para mascarar uma deterioração e ou uma contaminação.
Quais seriam os limites dos métodos clássicos que ficam evidentes nesse cenário? Primeiro, a crioscopia só mostra o ponto de congelamento, então só é possível verificar água. O amido só mostra se ele foi ou não concentrado artificialmente, o teste do Lugol. E o teste de acidez pode ser mascarado pelo uso de anuladores da acidez. Qual seria a conduta sanitária aqui mais adequada? Se for na cadeia de frio, seria uma investigação, comprovando que há realmente a adição desse peróxido, aí você tem uma interdição daquele local. E em se tratando das carnes, nós temos outro tipo de alimento também com seus riscos, como a gente viu anteriormente, né? São partes musculares comestíveis de diferentes espécies de animais de açougue que são manipuladas em condições higiênicas, isso é importante, e que sejam provenientes de animais que ao abate estejam em boas condições de saúde. Essas condições de saúde precisam ser certificadas por médico veterinário que seja responsável por um serviço de inspeção. Então, essas são as características das carnes. Quando eu falo carne, eu posso estar falando de carne vermelha, carne branca, que é de aves, né, por exemplo. E aí nós temos também a carne suína dentro desse espectro de produtos. Aqui eu tenho algumas opções de corte, né, bovino no caso, que são mais conhecidos, como filé mignon, picanha, alcatra, acém, coxão mole, coxão duro. E aqui ele mostra alguns locais desses cortes, tá? E aí nós temos uma composição de carne também que vai variar da espécie, da raça do animal, do sexo, da maturidade, do regime alimentar e da localização anatômica do músculo. Tudo isso vai afetar a qualidade e a utilização dessa carne dentro da nossa rotina alimentar. A carne ela vai ser composta, em média, uma vez que a composição pode variar também, de 75% de água, 19% de proteína, 1,5% a 13% de lipídio, com alguns cortes sendo mais gordos do que outros, e de 0,5% a 1,3% de carboidrato. Essa aqui é a composição média da carne, com uma ressalva importante nessa quantidade de água, o que explica o que a gente já viu anteriormente nessa disciplina, que é a perda de água durante processos de cocção. Então, uma carne que você coloca 1 quilo na panela, você não tira de lá 1 quilo, você tira menos porque ela perde essa água dado o calor. A gente já verificou isso aqui na bromatologia. Essa fiscalização para a carne vai ser dividida em 3 pilares. O primeiro vai ser o sensorial. Ele funciona ali como uma triagem, ele é rápido e ele não tem custo. Vai ser feito em tempo real. É, por exemplo, o que essa mulher da imagem está fazendo nessas carnes aqui. Ela vai observar o aspecto da carne. Tem coisas que você só de olhar já percebe que não está própria para prosseguir na cadeia de produção ali ou para o consumo. Mas caso você tenha alguma dúvida e queira algo mais específico, nós temos aqui o pilar microbiológico, que é o nível acima da fiscalização sensorial. Os olhos não enxergam micro-organismos. Então eu vou precisar de uma análise mais específica nesse ponto, só que é uma análise mais lenta e mais cara. E ainda temos a análise físico-química, que vai detectar adição de água, conservantes ou alteração de pH. Isso muito similar ao que a gente viu com o leite nos slides anteriores. Esse aqui é um aspecto visual de uma carne que você olha e faz ali tua análise sensorial. Veja, um pouco amarronzada, não é aquela tonalidade vermelha, mas a carne não fica avermelhada durante todo o período em que ela vai com você até sua casa, por exemplo. Então, só por visualmente aqui, eu não consigo identificar algo que tenha 100% de certeza de estar errado aqui. Eu precisaria fazer uma análise mais profunda, tá? Eu poderia usar o cheiro também, mas aí com a imagem a gente não consegue.
Ainda se tem, por isso, né, pelo fato dela ser rápida, como eu falei, um peso muito grande na análise sensorial. Ela é uma inspeção rápida, ela é capaz de realizar um fluxo contínuo, como nessa imagem, né? A mulher vai avaliando ali todas de forma rápida, porque imagine que você quer analisar todas essas carnes aqui da imagem em uma linha de produção. Você vai fazer uma análise laboratorial em linha nessa carne, demoraria tanto para sair o laudo que a carne vai estragar ou perder alguma propriedade nesse sentido, né? Caso ela fique acondicionada, pode até ser que ela não estrague, mas ela perde propriedade até o laudo sair. Então é muito complicado que você faça isso. Portanto, a análise sensorial é essa triagem, né? Você faz isso mais rápido. Embora seja subjetivo, né? Você dizer, é uma análise subjetiva, mas existe uma padronização na análise. Não é porque eu acho que está estragado e pronto. Eu tenho o motivo, existe uma característica que faz com que eu pense isso. A aparência, gente. A aparência da carne é própria de cada espécie. Olha só essa imagem. Você consegue identificar os tipos de carne que tem aqui? Eu nem falei do peixe, né? Anteriormente acabei esquecendo. Essa daqui é a carne vermelha. Esse daqui é o peixe ou pescado. Esse daqui é o frango ou ave. E esse aqui é o suíno. Então, só de olhar, você percebe como a carne tem que ser. Você sabe qual é o aspecto esperado da carne. Em geral, as carnes precisam ser uniformes, sem acúmulo sanguíneo, sem qualquer corpo estranho. Tá? Você tem que saber identificar o que é a gordura, o pessoal chama de nervo, né? Também. Sem a presença de limo na superfície. Você não pode ter nada disso aqui naquela carne. A gordura precisa variar de branca a amarela, como é o caso dessas imagens aqui. Aqui carne vermelha, né? Esse corte aqui com mais gordura interna, por exemplo. Já a textura da carne, ela tem que ser firme, compacta, elástica e um tanto úmida. Aqui nós temos um exemplo impróprio para consumo. Só de olhar você percebe, houve uma rancificação aqui. Pode haver uma contaminação nesse tipo de momento da carne, né? A carne exposta. Mas só pela gordura você já percebe que não tem condição do consumo. É uma carne para descarte. Quanto aos pescados, aí eu vou abrir um adendo, que eu acho muito importante isso, e a gente aborda em outras disciplinas também. Você não pode pegar um peixe com areia, tá? Então, sem areia, sem pedaços de metais, sem plástico, poeira, combustível, sabão, detergente, mosca, qualquer um desses achados. A pele é firme, úmida e sem manchas estranhas. E o que mais as pessoas usam para avaliar, talvez, os olhos brilhantes e salientes. Quanto às brânquias que o peixe tem, elas têm que ser úmida e brilhante e tem que variar entre o rosa e o vermelho intenso. Esses dois pontos aqui são os mais utilizados na análise do pescado fresco. Você vê se os olhos estão brilhantes ou se eles estão muito secos, né? Ali um pouco para dentro, né? Não salientes, e as brânquias brancas, amarelada, não é a característica ideal, tá? As escamas unidas entre si, brilhantes e fortemente aderidas à pele. Aqui na imagem não dá para ver bem, né, a parte das brânquias, guelrias, etc. Mas elas ficam bem aqui, né? Você abre o peixe e consegue ver. Mas olha o olho aqui. Isso aqui você vê que é um peixe fresco, né? Essa imagem em si está mostrando isso. Aí aqui nós temos, pessoal, dois conceitos de carne que eu vou conversar com vocês agora, que é o DFD e o PSE. Aqui, por exemplo, você tem uma carne normal, carne crua, fresca. Esse aqui é o aspecto que eu espero, é um vermelho mais claro, firme e mais segura, né? Uma textura melhor. A DFD é uma carne escura, seca e dura. Ela vai ter essa característica de cor aqui. Eu vou mostrar outra imagem para vocês que vai mostrar a outra carne, que é a PSE.
que é a carne branca, mole e úmida, completamente o oposto da DFD. Aqui você teria que seria a carne normal. Mas, professor, e o que são essas duas diferenças aqui? São problemas de qualidade da carne. A carne DFD ela é formada quando o animal tem condições ruins de abate. Por exemplo, jejum prolongado, um transporte inadequado, ele vai se estressando cronicamente e vai gastando a sua reserva de glicogênio. Quando você faz o abate do animal, esse glicogênio está esgotado praticamente. Então não tem como acontecer o que normalmente aconteceria, que é o glicogênio virar ácido lático no momento ou pós-abate. Isso diminui o pH da carne e faz com que ela atinja a consistência normal. Então, essa carne DFD tem um pH maior, mais alcalino, porque tem menos ácido lático. E aí ela vai ser mais propícia, por exemplo, a uma degradação microbiológica, bacteriana. Vai ser uma carne mais dura por conta disso e também mais escura, que você tem a mudança aí do pH dela. Já a PSE é o contrário. E aqui você vai observar muito mais em carnes suínas ou de aves, tá? O que acontece? Imagina que na condição de abate do animal tem um corredor muito quente, tem ali um local que ele faz por meio de choque elétrico, mas não faz o abate imediato. Então você tem um estresse muito alto, uma agitação enorme. Ele começa a gastar o glicogênio dele e esse glicogênio, quando degradado, vai virando também ácido lático no metabolismo do animal. Você tem o contrário, uma queda de pH, só que o corpo ainda está quente, né? O animal está em metabolismo franco ali. Você tem essa combinação de calor, aumento da temperatura, diminuição do pH, as proteínas vão se degradando, por isso é uma carne mole. Então, quando faz o abate, você já tem essa degradação proteica. Também a qualidade da carne acabou se perdendo. O ideal é um abate rápido, mas nas condições pré-abates normais, né? Que não estresse muito o animal. Aí você tem a carne no produto final que se espera, né? Nós temos análise de deterioração na carne. Ela não estraga de uma hora para outra, não acontece do nada. A proteína é uma estrutura que pode ser atacada por micro-organismos e enzimas, como eu falei, a combinação ali pH e calor, por exemplo, pode acelerar essa degradação. E o resultado vai ser uma série de compostos, gases ou compostos voláteis em si, que tem cheiro ruim. Um exemplo disso, o sulfeto de hidrogênio. Então, por isso a carne ruim cheira mal, porque já começa a liberar esses elementos, né? Por exemplo, aqui o sulfeto de hidrogênio, como eu falei. E a análise clássica de laboratório, a gente usa a reação de Eber. Esse é o nome dado para a reação que verifica a deterioração da carne, porque ela é capaz de detectar o desprendimento da amônia. Por que eu chamo de reação de Eber? Porque usa um reagente que se chama Eber, que tem ácido clorídrico em sua composição. Ora, uma carne em decomposição vai liberando amônia conforme vai se degradando. Na hora que eu coloco o Eber, a solução ou o reagente, eu vou fazer uma nuvem branca. Essa nuvem branca é o cloreto de amônia, já que a amônia da carne reagiu com o cloreto do ácido clorídrico. Então isso vai te indicar que houve uma perda proteica, tá? Existe uma outra análise que eu faço que é com acetato de chumbo. Eu vou colocar acetato de chumbo em um papel filtro e vou colocar ou dar contato àquilo com a carne. O produto da degradação da carne, no exemplo anterior eu falei, é o sulfeto de hidrogênio, além da amônia. Então, nesse segundo caso, é o enxofre
que vai reagir com o acetato de chumbo, deixando ali o papel escuro. Então são dois testes. Primeiro, o teste de Haber, ou a reação de Haber, que você coloca um produto com ácido clorídrico, tá aqui ele, né? E aí forma uma nuvem branca. E a outra é o acetato de chumbo no papel filtro, fazendo com que fique escuro se houver deterioração. Tá? Em um a nuvem branca, no outro o papel fica escuro. Então a prova de Haber utiliza um reagente Haber, detecta amônia e forma uma nuvem branca. Já a prova do chumbo utiliza o acetato de chumbo, detecta gás sulfídrico e o papel filtro fica escuro. Nos dois casos, as reações acontecem para mostrar que a carne já está deteriorada. Deterioração seria, portanto, a liberação de compostos, a liberação de odores, e aí você tem uma carne feia, fedida e pegajosa. Isso aqui é um problema de qualidade. Porém, isso não é uma contaminação. Na contaminação, você tem uma proliferação microbiológica. Aqui você pode ter doenças. Alterações na carne, nesse caso, não são obrigatórias. Pode ser que a carne esteja perfeita, porém contaminada. E aqui vai ser um problema maior. É um problema de segurança e não de qualidade. A deterioração pode aumentar o risco para o consumidor. Uma deterioração rápida, por exemplo, indica condições de higiene e armazenamento ruins. A carne está mal condicionada. A quebra de proteína que a gente estudou vai modificar o pH do alimento e vai favorecer a multiplicação de patógenos, que são elementos, né, micro-organismos que causam doenças. E o consumo pode levar a uma sobrecarga imunológica. Isso vai afetar indivíduos mais susceptíveis naquele momento, indivíduos que estejam, por exemplo, doentes, né, uma condição ruim de saúde. Temos notícias diversas disso. Por exemplo, essa daqui que eu achei complicadíssima. Polícia faz operação contra empresa que vendeu carne que ficou submersa. Pelo amor de Deus. Nas enchentes do Rio Grande do Sul. Então a carne ficou debaixo d'água muitos dias em Porto Alegre. O pessoal vendeu 800 toneladas de carne, tá? Polícia Federal deflagrou a Operação Carne Fraca na manhã dessa sexta, dia 17, né? Essa operação também ficou muito conhecida porque havia muita empresa grande envolvida, né, nesse escândalo. E aqui nós tínhamos blends de carne. Ao invés de carne, se usava soja, né, nos embutidos, por exemplo, e alguns casos, o que ficou mais conhecido, papelão, tá? Muitas outras coisas que não foram identificadas ali. As carnes eram vendidas. Então, nós temos um papel muito grande da fiscalização nesse sentido. Para fechar, óleos e gorduras, cujo ponto de fiscalização aqui vai ser a rancificação. Essa vai ser uma reação que não é uma contaminação, mas que impede que o consumidor consuma. É a decomposição dos óleos e gorduras aceleradas aí pelo calor e pela luz, tá? Eu tenho dois tipos de rancificação, pessoal. A hidrolítica, que vai ser a quebra da gordura pela água ou enzimas, e a oxidativa, que ocorre ali por contato com o oxigênio, e é mais comum nos produtos expostos. Aí o oxigênio promove liberação de aldeídos, tá? E cetonas, o que vai ter aí um cheiro, né? Vai dar um cheiro característico ao alimento. Como é que eu verifico essa rancificação laboratorialmente? Eu vou atrás do nível de acidez dessa gordura. Quanto maior o índice de acidez, mais ácidos graxos livres existem ali. Ou seja, mais eles foram liberados na rancificação. Portanto,
um alimento lipídico com a alta acidez indica um armazenamento ruim. E aí você tem essa análise de acidez para verificar a condição de armazenamento do lipídio, né, ali do alimento com lipídio, margarina, óleo, manteiga, por exemplo, mas não diferencia o tipo de rancificação, se por hidrólise, se por oxidação. Aqui temos também mais uma notícia, fechando esse material. A Anvisa proíbe azeite extra virgem da marca Royal por fraude na composição. O produto tinha mistura de outros óleos vegetais, será recolhido. O produto é considerado irregular. De acordo com o MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária, faz a análise inicial na cadeia, como a gente viu. O produto não atendia aos critérios que definem um azeite extra virgem. Categoria pressupõe obtenção exclusivamente a partir da azeitona, né, sem mistura com óleos. Então aqui foi visto outros óleos misturados. A fraude foi confirmada por análise laboratorial oficial. Então aqui é uma proibição da Anvisa. Ela tem esse poder de proibir mediante a fiscalização. Então, temos aí a fiscalização de leite, carne, óleos e gorduras. Por enquanto, ficamos por aqui nesse vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado. Peço que compartilhe com os colegas que estejam estudando também essa disciplina na faculdade. E, caso tenha alguma dúvida, pode deixar um comentário. Nos vemos num próximo vídeo. Muito obrigado, bons estudos e até lá.